Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Animação. Professor João Vitor, professor de ciências aqui falando com vocês, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são os biomas brasileiros, certo? E, antes de mais nada, peço que vocês assistam o vídeo tranquilo, esquece a nossa aulinha, certo? De boa, assista até o final, responda o exercício, certo? Referente a esse assunto. E simbora. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que o Brasil, por ser um país de tamanho basicamente continental, né, um país muito grande, ele apresenta uma grande biodiversidade. Isto é, ele tem muitos animais, tem muitas plantas e em locais diferentes, onde se eu chego aqui no Ceará eu tenho uma vegetação, se eu chego lá no sul do país eu tenho uma vegetação totalmente diferente, parece que é outro país, mas tudo isso dentro do nosso território, certo? No mundo, nós podemos ver aqui esse mapa, ó, a gente percebe que existem zonas diferentes, e essas zonas estão diretamente relacionadas com a temperatura média da Terra. Então tem regiões como por exemplo a região polar norte e a região polar sul, que são regiões de temperaturas mais baixas, certo? São temperaturas muito baixas, onde tem muito gelo, muitas geleiras, perfeito? E existem também regiões temperadas, que tem uma temperatura amena, e temos tanto no norte, tanto no sul, e nós temos as regiões tropicais, que são regiões mais quentes, certo? E percebam que é justamente nessa região tropical onde o Brasil fica praticamente quase todo situado, né? Quase todo o Brasil está na zona tropical, seja na tropical norte como na tropical sul. Isso faz com que nós temos no nosso país muita diversidade, mas a gente não tem, por exemplo, grandes variações de temperatura. A gente não tem épocas do ano onde a gente tem muito gelo, muita neve, porque a gente está situado justamente numa região do mundo tropical, beleza? Então vamos estudar o primeiro bioma. Primeiro bioma, antes de falar da Amazônia, que é o bioma da Amazônia, nós temos que entender, ó, que os biomas brasileiros estão aqui divididos. Ó. Nós temos o bioma Amazônia, a Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos a Caatinga e temos o Pampa. Isso originalmente, certo? Antes da ação humana. Perceba aqui, ó, que todo o mapa tá toda essa região aqui, a Caatinga, a região de Mata Atlântica, beleza. Quando chega nesse segundo mapa, olha aqui a cor vermelhinha, é a área desmatada. Percebe que boa parte do bioma ele foi dizimado, né? Foi desmatado. Nós temos muito vermelho aqui nesse nosso segundo mapa. Vocês podem me perguntar, tio, beleza, tá falando de bioma, mas o que é de fato um bioma? Gente, um bioma é um conjunto de animais, plantas, vegetação e clima que caracterizam uma determinada região. Perfeito? Então perceba que a área de desmatamento está muito alta. E observação, isso é de 2018, certo? Obviamente, existem... pode ter regiões que já tenham um reflorestamento, pode ser também que regiões que sofreram mais desmatamento, beleza? Então, vamos ver a Amazônia, gente. A Amazônia, o bioma da Amazônia, cuidado, ele não se restringe simplesmente ao estado do Amazonas, certo? Ele pega toda a floresta amazônica, pega praticamente toda a região norte do nosso país e um pouquinho da região centro-oeste e um pouquinho da região nordeste, certo? Ele é caracterizado por ter uma infinidade de animais, certo? De diferentes formas, sejam insetos, sejam aves, sejam peixes, que só vivem naquela região. Por exemplo, pirarucu é um peixe muito típico da região amazônica. Nós temos também a arara azul, nós temos o barbeiro, nós temos algumas espécies de cobras, a Vitória régia, por exemplo, que é uma planta que vive nos aquíferos lá na região da Amazônia. E é uma região extremamente rica, certo? Olha que nós temos aqui a nossa arara, nós temos aqui o guaraná, que é uma espécie vegetal, né? Que nós fazemos nosso refrigerante, que faz o nosso refrigerantezinho de guaraná. Só que ele é típico da região amazônica, certo?
Vale ressaltar que na Amazônia o índice pluviométrico é extremamente elevado. O que isso significa dizer, João? Que lá chove muito o ano todo. Praticamente todo dia chove um pouquinho. Show? Vamos pro próximo. Cerrado. Gente, o Cerrado é o segundo maior bioma do nosso país. Ele se estende nessa região aqui do mapa, ó, que pega um pouquinho do Nordeste, um pouquinho do Centro-Oeste e vai se estendendo aqui um pouquinho para o Sudeste. É um bioma típico do Brasil, certo? Ele é parecido com a savana, é conhecido também como savana brasileira, onde nós temos animais de grande porte, como o veado cartingueiro, nós temos também as onças, certo? Nós temos o tamanduá bandeira, que é uma imagem típica do Cerrado. Nós temos raposas, beleza? E é uma região que não chove tanto, se comparado com a Amazônia. É uma região que tem vegetação mais seca, certo? Galhos tortuosos. É uma vegetação muito utilizada para pasto, certo? O pasto para boi, para bovinos, ele é muito utilizado, o Cerrado, por isso que hoje grande parte dele é utilizado para o agronegócio, perfeito? E nós temos que tomar cuidado quando a gente for, para a gente não confundir com o Pantanal, certo? Eles são em regiões praticamente bem pertinhos um do outro, mas nós não podemos confundir, beleza? Qual é o próximo? Vamos falar da Mata Atlântica. Tio, a Mata Atlântica, ela tá aqui mesmo, aqui no litoral, né? Na parte aqui perto do mar. Perfeito. Então, a Mata Atlântica foi a primeira mata, foi o primeiro bioma que os portugueses, quando chegaram, eles viram. Porque eles chegaram aqui no nosso litoral. Então, aqui eles tinham diferentes árvores, tinham coqueiros, tinham... eles tinham espécies de animais, de vegetais. E a gente pode analisar que ela se estende desde o Ceará, ó, e vem aqui por todo o litoral brasileiro. Obviamente existem alguns animais que são típicos dessa região, como por exemplo o muriqui do norte, que é esse macaquinho bonitinho aqui, ó. Perfeito? Uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar é que a Mata Atlântica foi uma das mais devastadas. Hoje em dia nós temos pouquíssimos % de Mata Atlântica original. Por quê? Vocês podem perguntar por quê, João? A gente pode entender que esse desmatamento da Mata Atlântica está diretamente associada à moradia, à ação do homem. Por quê? Porque o litoral foi a região onde o ser humano, os brasileiros, eles decidiram se instalar, certo? Então aqui nessa região, ó, é a densidade de população. Perceba que na região do litoral aqui é onde tem mais pessoas morando. E como tem mais pessoas morando, obviamente precisa de mais moradias. Esse excesso de moradias vai fazer com que essa região tenha que ser desmatada, acabe sendo desmatada para dar lugar à urbanização. É algo triste, porém, que já aconteceu, e hoje em dia nós temos pouquíssimos resquícios de Mata Atlântica do jeito original, beleza? Além da Mata Atlântica, nós também temos a Caatinga. A Caatinga, pessoal, não é Caatinga não, viu? É Caatinga. É o mais próximo da gente, certo? É uma região seca que predomina principalmente aqui no Nordeste brasileiro, pegando um pouquinho de Minas Gerais, né, no Sudeste, onde nós temos baixos índices pluviométricos, ou seja, pouca chuva durante o ano, característico por ser uma região bastante seca. Existem alguns animais, como por exemplo aqui. Isso aqui é o que? Um pombo? Não, é a asa branca, gente. Aquela justamente aqui é retratada pela música do Luiz Gonzaga, né? E o que acontece? Nessa região nós temos animais tipicamente da Caatinga, como por exemplo aqui, o famoso tejo, né? Nós temos aqui o periquito, os cactos, que estão extremamente adaptados a essa região de seca, visto que eles absorvem muita água e eles não precisam de tantas chuvas para sobreviver. Então, é simplesmente um bioma
muito brasileiro, muito característica do Brasil, que enfrenta grandes dificuldades por conta da chuva, mas que tem uma grande riqueza, certo? Riqueza, seja das árvores, das plantas medicinais. Então, a Caatinga de fato é um local, um bioma bastante rico. Show? E por fim, e não menos importante, nós temos o bioma dos Pampas, que estão localizados lá no sul, certo? No sul do país. É um bioma mais com uma temperatura mais baixa, certo? Uma temperatura mais amena, visto que está no sul do país. E além disso, ela também é caracterizada por ser bem plana, certo? Uma superfície bem plana. Nós temos árvores como as araucárias, né? São árvores longas que dão pinhão, o fruto do pinhão. Nós temos raposas, nós temos avestruzes, algumas aves que só tem lá, gato do Pampa, que é um gato selvagem. Então, isso caracteriza bastante esse local. Perfeito? Então, foi rápido, nós conseguimos passar por todos os biomas brasileiros, certo? Espero que, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ajudar vocês. Beleza? Faça um exercício, curta esse vídeo. Se tiver dúvida, pode comentar que eu respondo. Beleza? Se inscreve no canal que eu vou ficar postando sempre aqui os nossos vídeos das nossas aulas quando não forem no Meet. Beleza? Então, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!